Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o livro dos médiuns. Hoje a sessão é de número 22 do ano de 2023. Hoje, dia 16 de agosto de 2023, e nós estamos estudando o capítulo 26, sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos naturalmente. Então, nós vamos terminar sobre as perguntas agradáveis e desagradáveis. Nós vamos entender bem o que é isso. E também as perguntas sobre o futuro. Podemos fazer perguntas sobre o futuro ou não podemos? Então, é isso que nós vamos estar sabendo agora através das lições deixadas por Kardec. Então, a primeira questão nessa parte do livro, né, que trata das evocações, nós temos a primeira delas. Kardec pergunta: os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes fazemos? Aí, os espíritos que estão, né, orientando Kardec falam. E lembrando só que Kardec ele fazia perguntas para vários espíritos, ou seja, através dos médiuns de vários lugares, não só na França, como fora da França. E depois ele compilava essas perguntas. Então, imagina o trabalho que ele teve numa época que não tinha a internet, né? Então, era tudo por carta. Então, mas ainda assim ele conseguiu muita coisa. Realmente um trabalho bastante exaustivo. Então, os espíritos dizem: olha, depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Então, os espíritos sérios, eles têm como meta, como objetivo, o bem. Então, é bastante interessante que a gente nota pelas respostas que os espíritos sérios dão respostas de cunho geral. Não é para uma pessoa ou para outra, é de cunho geral, né? E sempre objetivando o bem, né? E também procurando oferecer meios de fazer com que nós progredamos, que a gente tenha um progresso. Então, esse é o objetivo de espíritos sérios, espíritos elevados, né? Eles não dão ouvido às perguntas fúteis. Então, perguntas sem nenhuma objetividade para o bem, eles não estão nem um pouco interessados. É como uma pessoa que vem tem uma pessoa séria, está numa palestra, está num estudo, é um professor, enfim, alguém que está voltado com coisas sérias. De repente, vou lá eu e faço uma pergunta totalmente descabida. Ele simplesmente vai pedir desculpas e não vai responder com todo o direito, né? Então, os espíritos superiores, espíritos sérios, não dão ouvidos às perguntas fúteis. Então, esse ponto que nós estamos vendo no estudo, são as perguntas que são agradáveis ou não, ou desagradáveis, né, aos espíritos, tá? A segunda pergunta: basta que uma pergunta seja séria para ter uma resposta séria? Então, olha que interessante que Kardec fala. A lógica dele é fantástica. Ele fala assim: se eu fizer uma pergunta séria para o espírito, eu vou obter uma resposta séria? Os espíritos falam: não, não necessariamente. Isso depende do espírito. Aí ele fala assim: mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Ele fala: não é os espíritos falam, não é a pergunta que vai afastar os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Então, se eu não sou sério e faço uma pergunta séria, não quer dizer nada, porque eu não sou sério. De repente, por algum acidente, eu faço uma pergunta séria. Então, se o espírito não é sério, se ele é leviano, ele vai permanecer ali, né? Porque Kardec tinha perguntado, mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos, que estão só para brincadeira, né? Então, vai depender de quem está fazendo a pergunta, porque eles são atraídos pelas pessoas, não pelas perguntas. Se o caráter meu é inferior, vai vir espíritos inferiores próximos de mim. É isso que eu vou estar atraindo, né? Aí mais uma.
mais uma pergunta de Kardec. Quais as perguntas particularmente desagradáveis, ou quais são as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? Então, o que espírito bom não gosta de ouvir como pergunta? A resposta é: todas as que são inúteis ou feita por curiosidade, mera curiosidade, ou para experimentá-los, para saber se ele sabe, se não sabe. Como colocar a prova? Mas assim, a prova para saber se sabem coisas inúteis, né? Então, eles não respondem e se afastam. Então, numa reunião, seja ela qual for, né? Seja uma reunião de prece, seja uma reunião de mediúnica, uma reunião de estudos, é muito importante que todos estejam no conjunto voltados para a mesma, assim, o mesmo objetivo. Tem que ser sério. Uma reunião mediúnica, para ser séria, tem que ir do começo ao fim, assim, voltado para o bem, voltada para o bem. Prece inicial, durante a reunião, todos com os pensamentos voltados, assim, para espíritos superiores, para Jesus, né? Então, em prece, aí a reunião é séria e termina também com uma prece. Então, não tem como dar errado. Agora, se a reunião é de brincadeira, é que nem aquela brincadeira antiga do copo, só vai atrair espírito que não tem o que fazer, espírito que perde tempo das pessoas, porque ele também tem todo o tempo do mundo para perder, ele não está nem um pouco interessado em se, assim, em se elevar, em se progredir, né? Não, ele está querendo tomar tempo das pessoas. Então, não é séria. E aí vai atrair espíritos iguais. E os espíritos bons não vão ser atraídos. Eles vão para outros lugares, onde eles são mais importantes. Isso é normal. Digamos que nós estivéssemos reunidos para fazer o bem, fazer alguma coisa boa, para temos um plano de fazer, assim, ajudar as pessoas. Vai vir espíritos bons. Agora uma outra reunião. Ó, nós vamos nos unir para assaltar uma loja, né? A mão armada, né? Disposto a tudo. Imagine que tipo de espírito que vai atrair. Exatamente igual, com o mesmo tipo de interesse. Então, as perguntas, as reuniões, tudo tem que estar voltado para coisas úteis. E aí sim nós vamos ter assessoria, assistência de espíritos bons, né? Agora, outra pergunta de Kardec, ainda dentro dessa terceira. Há perguntas que desagradem aos espíritos imperfeitos? Posso fazer uma pergunta que vai desagradar ele? Existe isso, né? Ele fala, os espíritos dizem, espíritos superiores, né? Somente aquelas que possam pôr-lhes à mostra a ignorância ou a mistificação, quando estão procurando enganar. Então, se a gente provoca eles para que eles demonstrem, que eles comprovem, que seja comprovado que eles são espíritos imperfeitos e estão mistificando, estão se fazendo passar por alguém, então aí para eles é desagradável. Eles não gostam desse tipo de pergunta, porque o que eles querem é enganar. E se tem alguém que está buscando com que eles se manifestem, eles se exponham como sendo o que verdadeiramente são, então não é agradável a eles, né? E continuando a resposta, né? Fora disso, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Claro, são espíritos imperfeitos, são espíritos que não têm compromisso com responsabilidade nenhuma. Pode perguntar que ele responde. Nem ele não sabe, ou ele sabe, ele vai estar respondendo, não tem nenhum compromisso com a verdade, com a responsabilidade. Assim como no mundo que nós vivemos, os espíritos são também. Ou seja, aqui tem gente boa, tem gente ruim, tem gente perversa, tem gente ignorante, tem gente de todo tipo. No plano espiritual, igual. Ou seja, só perdeu o corpo, a vestimenta física. Então, ele vai estar sendo quem ele é. Não dá para esconder. Não dá para mudar. Ele não vira santo depois que desencarna.
Se a pessoa é boa, ela continua sendo boa no plano espiritual, como desencarnado, como espírito sem o corpo físico. Se o espírito não é bom, ele continua sendo desculpa, se o encarnado, né, aqui que está vivendo aqui, ele não é bom, ele vai continuar sendo não bom no plano espiritual, como espírito sem corpo. Não muda nada. É a condição nossa. Não tem milagre, não tem uma porta que passe e sai do outro lado bom. Não existe isso. Então, aí é que entra o processo todo de aprimoramento, de progresso. Enquanto ele não progredir, ele vai ser exatamente o que ele é. Uma vez tendo progredido, ele vai ser aquilo que ele chegou no nível do progresso dele, né? A questão de número 4. Que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração ou um passatempo? E isso existe, tá? Um meio de obter revelações sobre questões de interesse pessoal. Então, gente que busca as reuniões para atrair espíritos que venham quase que ler a sorte da gente, sabe? Buscar responder perguntas de cunho pessoal, né? Aí, a resposta dos espíritos é: os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas que, como eles, gostam de se divertir e ficam satisfeitos quando as mistificam. Mistificar é fazer passar por alguém que a pessoa não é. Então, imagina, a gente se reúne aqui, tem vocês aí, nós aqui e tal, e juntamos, vamos fazer uma reunião para descobrir quem a gente foi no passado, o que vai acontecer comigo no futuro, quem que é a pessoa que, se eu sou solteiro, que vai casar comigo. Começa coisas desse tipo, como é que eu faço para ganhar na loteria? Coisas assim totalmente pessoais, de cunho principalmente materiais. Pode ser até que falar assim, olha, eu gostaria de prejudicar alguém, como é que eu faço, né? Vem, esse tipo de coisa está cheio de espírito aí que não tem o que fazer e vem colocar-se à disposição, né? Eles se colocam à disposição para satisfazer a gente. E muitas das vezes esses espíritos não têm conhecimento nenhum. Então, esse é o tipo de reunião que atrai esse tipo de espírito. Então, o que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração, um passatempo, né? Eu falo, os espíritos adoram isso. Então, quando tem esse tipo de, de reunião, espíritos inferiores vão de enxame lá, né? E se divertem com isso. É assim, é exatamente aqui. Se tem um boteco, se tem uma esquina, se tem uma reunião, só para jogar a conversa fora, vai outro lá, igual, vem outro, tal. No plano espiritual, igual, vai atrair o mesmo tipo de gente. Porque, de novo, só muda o fato de um ter o corpo físico e outro não ter. Então, esse é o mecanismo, né? É isso que acontece. Aí a pergunta de número 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque eles não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações? Ou seja, quando os espíritos não perguntam, não respondem, é porque eles não querem ou porque tem alguém que fala, nada disso, não responda, né? Então, eles têm, assim, limite no que vão responder. Aí os espíritos falam, olha, uma coisa e outra. Os dois. Há coisas que não podem ser reveladas e há outras que o espírito não conhece, né? Então, tem coisa que o espírito tem consciência, e nós estamos falando de espíritos bons, espíritos sérios, que são pessoas sérias, pessoas que não têm um corpo físico, mas têm uma vida, desde aqui do plano físico até o plano espiritual, uma conduta reta, para uma pessoa séria. Então, ele sabe que não pode estar falando a torto direito aquilo que ele sabe, porque não pode ser revelado. Agora, por outro lado, tem espírito que não sabe. Então, ele não pode responder o que ele não sabe. Só responde
e respondem qualquer coisa aqueles que não têm compromisso com a verdade. Mas espírito sério não responde o que não sabe. Eu lembro até hoje, uma vez um amigo que também fazia o diálogo com com os espíritos, e aí um amigo espiritual veio, né? E aí ele falou, e era um amigo espiritual que se apresentava como um preto velho, né? O fato dele se apresentar como preto velho não significa que ele nasceu, desde que ele foi criado, né, virou, assim, passou para ser um espírito como preto velho e ficou como negro, que depois ficou, ao longo do tempo, uma pessoa de idade e tal, que a gente chama de preto velho, a vida inteira espiritual dele. Nada disso. Ele teve muitas experiências e, dentre elas, aquela que mais trouxe vantagem para ele como progresso foi quando ele foi escravo. Então, ele valoriza tanto aquilo que ele se apresenta como um preto velho. Então, isso é uma condição. Tem outras também, que nós já até estudamos, que é aquele que desencarna, né, e mantém aquela realidade porque ele acha que aquilo e pronto, não viveu outras vidas, não tem conhecimento, ou pelo menos percepção de mais nada. Mas, então, esse amigo espiritual, aí no meio da reunião, eu juro que eu não acreditei quando ele fez essa pergunta, né? Mas teve todo o direito de fazer. E ele falava assim, falou, poxa, é, o mundo está todo de cabeça para baixo, como é que, quando é que vai acabar tudo isso? Quando é que a gente vai ter uma, uma vida mais tranquila, sem tanta violência, isso, aquilo, né? Aí o espírito, aquilo foi um aprendizado para mim, né? Que está bem dentro do que nós estamos estudando. Não devemos fazer pergunta que não tem nada a ver, né? Isso aí é como se ele fosse perguntar para alguém que soubesse tudo. E os espíritos não sabem tudo, né? Aí a resposta dele foi a seguinte: falou, oh, meu filho, o preto velho não tem bola de cristal. Ele não sabe tudo e não tem bola de cristal para te responder, né? Nossa, eu fiquei envergonhado por ele, porque não era o tipo de pergunta para fazer numa reunião séria, né? Ele foi bem intencionado, talvez, de perguntar tal, mas então é mais ou menos isso. Outras que o espírito não conhece. Então, o espírito sério não responde o que não sabe, né? Insistindo-se bastante. Olha só, Kardec está, né? Ele vai fundo, né? Então, se insistir muito, o espírito vai responder? Ele acabará por responder, né? Por responder? Aí, de novo, os espíritos falam, não. O espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. É por isso que convém esperar quando vos mandam e, sobretudo, não insistir em obter resposta. Insistência por uma resposta que não vos querem dar é um meio certo de ser enganado. E depois a gente vai ver aqui o Herculano Pires, que é o tradutor, fazer uma observação sobre isso. Então, voltando ao exemplo que eu tinha dado, que aconteceu. Se esse meu amigo continuasse perguntando para o espírito, não, mas não é possível. O senhor está no plano espiritual, deve saber de alguma coisa. Por favor, quando é que termina isso? Meu filho, não sei, não sei. E eu vou insistir, ele vai insistir de novo, né? E aí? Quando é que vai terminar isso aí? Eu não aceito isso como resposta, né? Simplesmente ele se vai e pronto. Eu não vou perder tempo com esse rapaz. Já falei que eu não sei nada, né? Então, vai embora. Deixa de comunicar-se. Pode até ficar ali na reunião, mas não vai falar mais nada, né? Aí vem a nota do tradutor, a que me referi, né? Retirando-se o espírito bom, então termina assim, né, a resposta. Insistência por uma resposta que não vos querem dar é um meio certo de ser enganado. Aí vem o Herculano Pires e fala: retirando-se o espírito bom, um espírito inferior lhe toma o lugar imediatamente e lhe responde em seu lugar. Aí poderia esse espírito falar: tá bom, meu filho, tá bom. Você quer uma resposta? Eu vou dizer: marca aí,
é no dia tal, do ano tal, né? Vai estar tudo bem. É como virar uma chavinha, vai ficar tudo perfeito. Fique tranquilo. Pronto. Ele queria uma resposta, está aí uma resposta. Totalmente sem nexo, sem fundamento nenhum. Aliás, espírito que dá dia e hora marcada para alguma coisa, ixi, pode desconfiar, porque não é bem a maneira dos espíritos elevados trabalharem. Então, esses negócios de fim do mundo no ano tal, o dia tal vai acontecer tal coisa. A regeneração, que a gente tanto ouve falar, vai acontecer no ano de sei lá, 2000, né, agora, 2059. Esquece. A regeneração é um processo, vai longe, e é lentamente. Imagina, quem que vai ficar bom da noite para o dia? É como acreditar que o espírito morre, quer dizer, o espírito não, o encarnado morre e acorda, né, no plano espiritual, perfeito, pronto, já é um espírito bom. Não tem isso. É um trabalho árduo. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Ó, né? Faça brilhar a vossa luz. Olha o que ele está falando. Você pode ter a luz do mundo, você é isso, potencialmente falando. Mas você vai ter que acender essa luz, vai ter que trabalhar para acender essa luz. É isso que ele falou. Vamos entender bem direito, direitinho isso aí. Então, é um processo e é lento. Quando que vai virar a chavinha? Não vai virar nunca. Vai ser um processo que, de repente, quer dizer, não que de repente, mas ao longo do tempo, vai mudando. Eu uma vez usei assim, conversando com um grupo, né? Eu fiz uma comparação que, assim, os espíritos, né, ou a humanidade, né, encarnada e desencarnada, é como se fosse uma bacia de água cheia, a bacia cheia, todinha, né? Uma, uma bacia mesmo, cheia de água, mas uma água lamacenta, uma água suja, né? Aí, o processo era assim, pegar um dedal, uma água limpinha, água pura, pegar essa água, é por analogia, tá? Não quer dizer que seja assim, mas é assim que a gente vai entendendo as coisas como levam tempo. Pega um dedal de água limpa e joga. Não aconteceu nada, a água continua suja igual. Pega mais um dedal, joga. Mesma coisa, nada de mudança. Pega mais um e vai, e vai, e vai, ainda está suja, mas espera aí, já parece que está começando a limpar. E continua mais dedais, muitos dedais, muitos de água limpa. A água já começa a ficar clara, a ponto de já começar a ver o fundo da, da bacia. E aí continua, se entusiasma, opa, vamos lá, está melhorando, vamos lá. E vai jogando essa água limpa, né? E claro que vai saindo, vai derramando, né? Porque desaparece a água ali, porque ela já estava na borda. Então vai e vai jogando para fora e vai ficando a limpa, e vai, e vai, e vai. É mais ou menos esse processo. Com o passar do tempo, só vai ter água limpa. Foi substituída totalmente. No nosso caso, é assim: a gente é essa água que vem para cá e se limpa aqui, e depois volta. Depois vem de novo, se limpa de novo e volta. Esse é o processo de vai e vem. E a cada existência nós vamos nos melhorando. Então nós somos esse, entre aspas, né, essa água dentro do dedal. Mas é sempre a mesma água que vai contribuir com essa água da bacia como um todo. Então, não é uma coisa que vai mudar totalmente. Então, voltando aí à nota do tradutor, retirando-se o espírito bom, um espírito inferior lhe toma o lugar imediatamente e responde em seu lugar. É o inverso do que acontece com o espírito inferior, mas de boa fé. Que isso acontece, um espírito inferior, mas ele está buscando alguma coisa, socorro, ou até mesmo tirar uma dúvida, porque ele está assim, aquilo está martelando a cabeça dele. Então, é um necessitado, é diferente. Então, vamos falar desse aí.
é o espírito inferior, mas de boa fé, quando socorrido por um espírito bom, como se vê pela observação acima. O processo mediúnico é bastante complexo e delicado. Se não prestarmos atenção às respostas, seremos enganados quando insistimos indevidamente, porque não percebemos o afastamento do espírito comunicante e sua substituição por outro. A pessoa que é enganada, normalmente ela quer ser enganada. Não, mas peraí, quem quer ser enganado? A gente pode ser enganado, porque nós buscamos algo que não é sério, vem alguém, percebe isso e pronto, joga ali a informação justamente que a gente gostaria de ouvir, né? Então, seguindo, todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes fazem? Então, todos os espíritos entendem as perguntas, compreendem as perguntas que nós fazemos? Longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de responder a certas perguntas, o que não os impede de fazê-lo, bem ou mal, como acontece com vocês. Tem um monte de gente aí aplicando golpe, dando resposta que não é verdadeira. Exatamente como aqui, no plano espiritual, ou com os espíritos, acontece a mesma coisa. Aí Kardec faz uma observação. Uau, tá feio aqui o Kardec aqui, né? Ficou feio, vamos tentar melhorar isso? E perfeccionismo, né? Agora ficou melhor, né? Observação de Kardec. Em certos casos, e quando for útil, acontece muitas vezes que um espírito mais esclarecido ajuda um espírito ignorante. Ele assopra, né? Dá a dica, a resposta. Ele assopra a resposta. Isso se reconhece facilmente pelo contraste da resposta com as demais, e também porque, frequentemente, o espírito o confirma. Mas isso só acontece com os espíritos ignorantes de boa fé, jamais com os que fingem saber. Então, se vem um espírito conversar com a gente através de um médium, ele é ignorante, mas ele tem boa índole, no sentido assim, ele quer saber alguma coisa, ele quer conversar alguma coisa de forma decente, de forma verdadeira. Então, ele é ajudado por outros espíritos, que até dão um toque para ele do que ele quer saber, né? Agora, aqueles que fingem saber, aqueles que querem de alguma forma obter alguma vantagem ali naquela conversa, então esse é ele que fala por ele mesmo e fala o que ele quiser. Os espíritos. Vamos dar uma olhada lá em cima. Nós estamos na questão, no item 288. Perguntas agradáveis e desagradáveis. Então, acabaram-se as perguntas, né? Então, esse item de número 288. Agora nós vamos para o 289, que vamos invadir agora e vamos terminar na outra semana, né? Na outra sessão de estudos. Perguntas sobre o futuro. Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos podem nos desvendar o futuro? Eles podem revelar o futuro para a gente? A resposta é: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Vai acontecer mesmo? Por que eu vou me mexer? Vou aqui esperar acontecer. Quando que a gente tem que estar lutando o tempo todo para mudar o futuro? Se é que é o futuro que precisa ser mudado, né? É esse um problema sobre o qual sempre insistis para obter resposta precisa. Por isso que tem tanta gente que vai atrás de cartomante, de lemão, todo esse tipo de coisa, né? Quantas pessoas tem? E muitas vezes o espírito acerta, porque ele tem algum conhecimento assim a curto prazo de que pode acontecer, ele vai e fala. Como tem aqueles que falam o que vai ser o futuro e que não acontece de jeito nenhum, porque ele inventou, ele deu uma resposta qualquer. Então, há muitas pessoas que vão consultar, né,
as pessoas, esses profissionais de leitura de mão, e tudo. Porque é um tipo de mediunidade, mas que está sendo mal utilizado. Porque a mediunidade em si é uma ferramenta de ajuda ao próximo e de melhoria própria, melhoria do médium, né? Então, é uma ferramenta tanto de fazer o bem quanto de fazer progredir as pessoas. Então, essa é a função da mediunidade. E para isso, como ela veio de graça, nós não podemos cobrar. Ela veio com a gente. Se eu sou um médico, que estudei para ser um médico, e vou ajudar na saúde das pessoas, eu tenho o direito de cobrar, porque eu estudei para isso, é uma profissão, né? Agora, a mediunidade não é profissão. Mediunidade é um ato de caridade, um ato de amor, e como tal não pode ser cobrado. Então, aqui ele está falando, né, que realmente é, nós queremos, quando queremos saber o futuro, não é a melhor das coisas, e através de quem está cobrando por isso. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Então, os espíritos se manifestam, né, não é para perder tempo, para adivinhar, para falar coisas que não sejam coisa com coisa. Mas peraí, e por que Deus permite, então, que tenha espírito que faça adivinhação? É para a gente aprender que muitos acabam dando com os burros na água. E aí passam a não aceitar, mas alguns demoram muito mais, né? Mas outros percebem que isso é um embuste, que isto é uma mistificação, né? Que isso é o uso indevido da mediunidade. Então, é permitido, sim, que a gente seja até enganado, para despertar na gente o senso, o bom senso, para que a gente possa realmente se aprumar, né? Se melhorar e se tomar, assim, as rédeas da razão, né? Se insistir, se vocês insistirem, se nós insistirmos, né, numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. E olha, nós temos dito isso a todo instante. Aí ele fala, dá uma olhada lá no livro dos Espíritos, que trata do conhecimento do futuro, é a questão de número 868. Então, Kardec, tchau, só um pouquinho aqui que eu tenho que... Aqui. Então, esse é o livro dos Espíritos, da questão 868, que trata justamente do conhecimento do futuro. O futuro pode ser revelado ao homem? Essa é a pergunta de Kardec. No livro dos Espíritos, o primeiro livro. O livro dos Médiuns é o segundo livro, na sequência assim, de publicação, né? Então, o futuro pode ser revelado ao homem? Aí, os Espíritos dizem, em princípio, o futuro é oculto ao homem, e só em casos raros e excepcionais, Deus permite a sua revelação. Vamos, por nossa conta, invadir mais a próxima pergunta e resposta. Olha que interessante. Isso tem a ver com um pouco com a questão anterior, né? Com que objetivo o futuro é escondido do homem? Então, por que o homem não pode saber, não pode ser revelado o futuro para ele, né? Aí, olha como é que ele fala aqui. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Agora vem a resposta no livro dos Espíritos. Se o homem conhecesse o futuro, ele descuidaria do presente e não atuaria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa deve acontecer, tanto faz, é inútil se ocupar com ela, ou então procuraria entravá-la. Então, vai acontecer mesmo? Não vou fazer nada. Então, opa, tem que fazer todo o possível para que não aconteça isso. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um contribua para a realização das coisas, até mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Às vezes a gente briga com alguma coisa.
para não acontecer. Não, não pode acontecer isso. E briga, e acontece. Ou será que eu sou impotente? Será que não tenho força suficiente para isso? Não. A resposta está aqui, ó, na próxima. Assim, normalmente, você mesmo prepara, sem saber disso, os acontecimentos que virão no curso da tua vida. O que ele quer dizer com isso? É que nós, no planejamento reencarnatório, antes de vir para cá, a gente já estabelece algumas metas, algumas coisas que nós sabemos que vamos passar. Não quer dizer que que é assim, é fatal, porque nós podemos mudar o futuro, né? Mas à custa de muito trabalho ou simplesmente interromper. Trabalho assim, a pessoa trabalha tanto no bem, é tão útil, que aquilo que ela veio para sofrer algumas coisas, ela não sofre. Por que Deus vai castigar uma pessoa que está fazendo tanto bem? Por que vai fazer desaparecer da face da terra uma pessoa que faz bem para tantas pessoas, coisas úteis? Então, fica lá, fica mais um pouco, tal, vamos atenuar o sofrimento dele para que ele continue fazendo bem. Isso está fazendo com que ele se transforme, com que ele progrida. Agora, a pessoa tem um monte de sofrimento, um monte de problema, tudo, que era já combinado, que ele teria tudo isso. Mas, de repente, ele fala, olha, isso aí não é para mim, eu não vou dar conta. E acaba com a própria vida. Infelizmente, tem isso também. Então, ele mudou todo o trajeto dele, a trajetória dele aqui. Ele interrompeu. Era para ele viver, sei lá, 60 anos, ele vive 30, 40, não importa, mas antes dos 60. Ou até 59 anos, né? E aí, os 60 que estava ali pertinho, que ele deveria desencarnar, não. A pessoa não aguentou, morreu na praia, né, como a gente diz. Nada, 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 e morre na praia. Então, esse ditado popular, né? Então, então o futuro do homem, o futuro é escondido do homem para que ele mantenha a luta no dia a dia, né? E também a gente não lembra o que foi que nós combinamos para vir para cá. Viver com determinadas pessoas, trabalhar em determinados lugares, porque ali naquele lugar tem um monte de gente que ele precisa se relacionar, ter aqueles filhos que ele planejou. A gente pode também mexer nisso. Tem um livro de André Luiz chamado Os Mensageiros. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito interessante. São pessoas, e aí já fala assim, mais das atividades, ou dos compromissos, né? Tem PDF. Isso, tem PDF também, minha esposa está lembrando aqui, né? Mas então esse livro, Os Mensageiros, ele mostra pessoas que falharam na sua naquilo que eles se comprometeram. O se comprometer, né, a tarefa que deveria assumir é mais ou menos como o futuro. É para isso, então a gente em algum momento que seria o presente, né, mas lá vai vivendo a vida e naquele momento ele deveria assumir certos compromissos. E ele simplesmente não assume, vira as costas. Então, tem muitos casos ali que contam, e são casos reais, porque André Luiz, no plano espiritual, ele conversa com essas pessoas. E eles dizem como é que foi que eles falharam. Então, eram, assim, o preparo deles para vir para cá e simplesmente não aceitaram, não quiseram, desistiram. Então, é isso aí. Vamos voltar lá para o nosso estudo, né, que já estamos praticamente no fim aqui, né? Então, nós vimos aí na 868. Aí, na questão número 8, para Allan Kardec, para os espíritos, né, Allan Kardec pergunta: às vezes, entretanto, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica. Então, em algum momento, é anunciado. A pessoa consegue saber o futuro. Por que ela sabe disso, né? Aí os espíritos falam:
pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente, é importante dar a conhecer, ou que tenha por missão revelar-vos. Então, em algum momento, pode ser que a pessoa precise saber daquilo, por algum motivo. Não vamos nem dizer por que é, mas é conveniente que ele saiba. Pode ser até para mudar de atitude, de ter uma decisão, para assim, mudança de decisão, porque é para preservar a pessoa, por exemplo. É melhor não fazer tal viagem. A pessoa põe na cabeça que, caramba, não estou sentindo que essa viagem tenha que acontecer. Né? Para alguns pode ser só uma impressão. Para outros, vem direto uma voz, fala, não faça essa viagem. Está revelando o futuro. Alguma coisa vai acontecer. Né? Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores, que se divertem fazendo predições. Então tem momento que os espíritos falam realmente para preservar, para ter uma finalidade útil, mas muitas vezes são espíritos que querem se fazer passar por alguém ou estão se divertindo. De novo, não vamos atrás de futuro, não vale a pena. Muitas vezes é dinheiro perdido. É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. Então, pelo conjunto, pelo todo, é que a gente vai percebendo se é realmente uma revelação do futuro que seja útil ou é uma brincadeira, uma diversão que os espíritos estão colocando. Né? E a questão de número 9. Que espécie de predições devemos mais desconfiar? De todas as que não forem de utilidade geral. Lembra que no começo a gente falou? Se é específico para alguém, olha, vai acontecer isso com você, aquilo e tal. Deixa eu desconfiar, porque não. Agora, para um grupo todo, né? Para a humanidade toda, aí é outra coisa. Tem uma grande chance de ser algo útil. E tem que ser realmente alguma coisa útil. Né? Então, os espíritos falaram, olha, vai ter momento que a coisa vai ficar difícil. Né? O final dos tempos vai ser brabo. Né? Podemos dizer que nós estamos, se não entramos, já estamos no meio do final dos tempos. Mas que final dos tempos é esse? É uma fase passando para outra. Nessa fase, já fizeram a predição, a previsão que ia ser difícil. E alguém duvida que está sendo fácil? Que não está sendo fácil? Então, tá aí, os problemas estão todos aí na nossa frente. Né? As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas falsas. Então, os espíritos, quando se trata de alguém específico, pode ter certeza. Eu vou querer saber que alguém leia minha mão, o que vai acontecer amanhã ou depois, eu preciso me precaver, quero saber se eu posso fazer aquele investimento que eu estava pensando, não. É tudo muito pessoal. Certamente vem aí uma predição falsa. E era isso aí que nós tínhamos para hoje. Na próxima semana, na próxima sessão de estudos, nós vamos continuar tratando sobre perguntas sobre o futuro. E aí a gente vai caminhando aí no nosso estudo do livro dos médiuns, né? Vou fechar agora. E aí conversamos todos nós. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação com relação a esse nosso estudo da noite de hoje? Temos aí uns poucos minutos. Não, até que não é muito, né? Tem 14 minutos até que a gente encerre. Então, a gente pode aproveitar esse tempo, né? Quem quiser fazer qualquer observação, pergunta, contribuição, fique à vontade. Alguém daí já teve algum vislumbre de futuro, alguma coisa assim? Que aí nós estamos tratando um pouco mais de mediunidade, né? Mas não do espírito, assim, né? Então, porque
Aí a gente fica sabendo um pouco, aí, ilustrando um pouco do que foi aquela pergunta de Kardec, e os espíritos respondem que, se for de utilidade, fica sabendo do futuro. Muito bem. Então, aparentemente, nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma observação. Então, nós encerramos aqui a nossa reunião. E eu agradeço a todos que estiveram presentes e também assistindo até agora, o que naturalmente é a gravação. Muito obrigado e até a próxima semana. E que Jesus abençoe a todos nós.